Olá, pessoal. A gente agora vai para a segunda parte, né, da nossa análise sobre problemas de ordenação. Né? Eu só quero lembrar a vocês o que é um problema de ordenação. Né? Bem, de uma maneira geral, um problema é uma pergunta, né, ou uma questão que a gente deseja responder. Ele tem um conjunto de dados de entrada e uma resposta. No caso do problema de ordenação, o nosso conjunto de dados de entrada é um vetor de inteiros. E a gente deseja determinar um arranjo, uma permutação dos elementos desse vetor, tal que o primeiro elemento seja o menor de todos, o segundo menor, o terceiro menor e assim por diante. Ou dito de uma outra forma, se um elemento vem antes do outro no vetor, esse elemento é menor do que o outro. Né? Na última aula, a gente viu dois algoritmos de ordenação, o Bubble Sort e o Insertion Sort, e a gente viu que a complexidade daqueles algoritmos era de O de n ao quadrado, né? Onde n é o tamanho do vetor de entrada. Né? E aí você deve estar pensando, ótimo, professor, mas a gente está estudando, né? A gente está analisando na disciplina a eficiência dos algoritmos, né? O quão bom os nossos algoritmos, que é os algoritmos que a gente desenvolve, são. O quão eficientes ou quão rápidos esses algoritmos são. E essa complexidade de O de n ao quadrado, ela não diz muita coisa, né? Ela diz só que, olha, eu vou levar um tempo quadrático, mas certo, eu não sei se isso é bom ou ruim, né? A priori parece ser, inclusive, bem ruim. Por quê? Bem, o vetor tem tamanho n, né? E aí eu vou precisar de n vezes, é como se eu tivesse que percorrer o vetor n vezes para ordená-lo. Tem alguma coisa intuitivamente que diz para a gente que essa complexidade talvez não seja muito boa, né? Aí é verdade, né? A gente vai aqui, né? Lembra que eu disse que a gente ia, de vez em quando, ter que analisar um pouco o problema para saber se a complexidade que a gente estava, se o algoritmo que a gente tinha era eficiente ou não? É mais ou menos isso que a gente vai fazer agora. Né? Veja, os nossos dois algoritmos anteriores, eles têm uma complexidade de n ao quadrado. Como é que eu vou saber se essa complexidade é boa ou ruim? Né? Tem que ter alguma coisa no problema que me diga, olha, o melhor algoritmo que você pode ter para esse problema é tanto. Né? É O de alguma, teta de alguma coisa, ômega de alguma coisa. Por quê? Isso me dá um limite inferior, né? Isso me diz o melhor que eu posso alcançar. Isso me diz, olha, você nunca vai conseguir ser melhor do que isso. Então, por exemplo, se por acaso, para o problema de ordenação, a gente conseguisse explicar, olha, o algoritmo de ordenação, ordenar algum vetor, sempre precisa de n ao quadrado passos. Então, aqueles algoritmos que a gente desenvolveu na última aula são muito bons. Na verdade, seriam os melhores possíveis. Seriam o que a gente vai chamar aqui de algoritmos ótimos. Né? Eu vou dizer que um algoritmo é ótimo, né, quando ele for capaz de resolver o problema com o menor número de passos possível. Né? Bem, você já deve estar pensando pensando com toda a razão que não é tão fácil assim encontrar algoritmos ótimos e não é tão fácil mostrar que algoritmos são ótimos, né? Nessa disciplina a gente só vai ver, eu acho que 4 algoritmos ótimos, né? Bem, 4 algoritmos que eu consigo explicar para você fácil que eles são algoritmos ótimos, que eles realizam o menor número possível de operações, né? E 2 deles é meio roubado, porque são os algoritmos são algoritmos em grafos, né? É o algoritmo de caminho mínimo e o algoritmo de árvore geradora mínima. E eles são meio roubados porque, bem, a entrada, eles realizam o número de passos desses algoritmos, né?
o número de passos que eles realizam é o mesmo tamanho da entrada, então é lógico que ele não pode ser não tem como ele ser menor do que isso, né? Não tem como eu não verificar toda a minha entrada, né? Então é meio, vamos dizer assim, é meio um pouco roubado, porque eles são algoritmos ótimos porque eles têm a mesma complexidade de tempo, né, de ler a entrada toda. Então, você sempre tem que ler toda a entrada do seu problema. Então, é lógico que eles têm que ser algoritmos ótimos, porque, bem, você tem que ler todo algoritmo, tem que pelo menos ler a entrada do problema, né? Então, esses dois caras vão ficar meio de lado. Os outros dois são exatamente algoritmos de ordenação, né? Que vão aplicar a nossa primeira técnica de design de algoritmos, que é divisão e conquista, e a gente vai conseguir obter algoritmos ótimos de ordenação, né, para exemplificar e para o problema de ordenação, a gente vai conseguir realmente algoritmos ótimos, né? Mas vamos lá, como é que, primeiro, né, como é que eu sei que esse algoritmo é ótimo? Ele vai ter uma complexidade de n, e aí eu vou dizer que é só o tamanho da entrada? Não. A complexidade dos algoritmos não é O de n, não é só o tamanho da entrada. Para fazer isso, eu vou apresentar para vocês, e aqui também aqui eu vou pedir as minhas desculpas de novo. Eu mencionei para você que ia ter 3 vezes que eu só ia dizer uma coisa, ia dizer que era assim mesmo e acabou-se. A primeira vez foi no Teorema Mestre, algumas aulas atrás, e agora é a segunda vez, né? Eu vou dizer para você, e não vou explicar, não vou provar e não vou justificar, né? Mas todo algoritmo de ordenação que utiliza comparações, ou seja, que se ordena baseado em fazer comparações entre os elementos do seu vetor de entrada, não pode ter uma complexidade menor do que ômega de n log n. Ele não pode. Realmente tem uma demonstração matemática para isso. Qualquer algoritmo de ordenação que compare os elementos do vetor, que faça sua ordenação baseada em comparações, ele não pode ter uma complexidade menor do que n log n. Não pode. Não tem como. Não dá para fazer, né? E lembra que eu disse que esse era um dos casos que eu não iria explicar por quê? Eu não vou explicar por quê, mas se você estiver interessado em saber por quê, no livro texto da disciplina, tem a explicação do porquê, né? Na parte final do capítulo sobre Merge Sort e Quick Sort, tem uma explicação desse limite. Eu vou deixar exatamente, eu não estou lembrando agora de cabeça, mas eu vou deixar exatamente lá no SIGA as páginas e a seção em que ele faz isso. A demonstração, eu não vou dizer que é fácil, não é. É um pouco complicada. A ideia também não é tão simples assim. Mas ele explica muito bem, e se você tiver interesse de saber por que isso é desse jeito, né, eu recomendo que você dê uma olhada lá. Infelizmente, não tem nada intuitivo que eu consiga explicar para você de uma maneira intuitiva esse limite. Eu sinto muito. Você tem que construir uma certa árvore lá e ver que uma certa árvore tem uma altura de n log n, não tem uma outra maneira de eu fazer isso, infelizmente, né? Mas então a gente está determinado agora que todos os nossos algoritmos de ordenação que utilizam comparação entre os elementos do vetor para ordenar não podem ter uma complexidade menor do que n log n. E quando a gente for estudar divisão e conquista, eu vou apresentar para vocês 2 algoritmos de ordenação, o Quick Sort e o Merge Sort, que tem exatamente essa complexidade de n log n. Logo, eles vão ser algoritmos ótimos de ordenação. Para terminar essa nossa aula, né, que mal começou, já está pensando, mal começou, já vai terminar, né? Eu vou apresentar para vocês um algoritmo que ordena em tempo linear, né? Aí você vai pensar, peraí, professor, você acabou de falar que não dava para fazer em menos de n log n. Aí agora você vai fazer um algoritmo em tempo linear? Não pode. Né? Um algoritmo em tempo linear seria um algoritmo em O de n. E o senhor acabou de dizer que não dá para fazer. Não, eu disse que não dá para fazer
utilizando comparações. Se eu não comparar os elementos do vetor, tá tudo bem, né? Se eu não comparar os elementos do vetor, eu não estou furando o meu limite teórico. Ele tá ok. O meu limite teórico só funciona para um algoritmo de ordenação que utiliza comparações. Aqui eu estou te dizendo que eu não vou usar essas comparações. Beleza, então como é que eu vou fazer isso, né? Simples, eu vou contar. Eu vou contar os elementos do meu vetor. Como assim? Né? Vamos lá. Vamos dizer que a gente percorreu o vetor uma primeira vez e a gente encontrou o maior elemento desse vetor. Vamos dizer que esse maior elemento é um valor K maiúsculo, certo? O que a gente vai fazer agora? Eu vou criar um vetor B que tem o tamanho K, ou seja, o tamanho do meu vetor B é o tamanho do meu maior elemento do vetor A. E cada posição I do vetor B conta o número de ocorrências do elemento I no vetor A. Vamos lá, deixa eu pegar aqui um exemplo. Né? Vamos pegar... Vamos pegar esse... Opa, acabei me confundindo com o vetor. Vamos pegar esse meu vetor aqui, certo? Eu estou pegando o meu vetor que tem 2, 1, 5, 9 e 1. Né? Qual é o meu maior elemento? Qual é o meu K? Né? O meu K é o 9. Né? É o meu maior elemento do vetor A. Ótimo. Eu vou construir agora um vetor B que tem 9 posições. Veja que o meu vetor B está numerado de 1 até 9. Né? Tem 9 índices. Né? E agora eu vou percorrer o vetor A e vou contando quantas vezes cada um dos índices aparecem. Veja que o meu vetor B começa todo com 0. Então vamos lá. Quando eu estou aqui no meu A, na minha primeira posição, eu encontrei um 2. O que eu vou fazer? Eu vou somar 1 na posição 2 do vetor B. Agora eu passo para o meu próximo elemento do vetor A, ele é 1. Eu vou somar 1 na posição 1 do vetor B. Eu vou para o próximo elemento do vetor A, é 5. Eu vou somar 1 na posição 5 do meu vetor B. Meu próximo elemento é 9 no vetor A. Eu vou somar 1 na posição 9 do vetor B. O meu último elemento é 1 e eu vou somar 1 na posição 1 do meu vetor B. Ótimo. Agora que eu tenho o vetor B contando as ocorrências do meu vetor A, como é que eu faço para ordenar o vetor A? Fácil. Basta percorrer todo o vetor B, né? Como assim? Vamos lá. Na primeira posição do vetor B eu tenho 2. Isso quer dizer que existem 2 1s no vetor A. Então basta que eu escreva um novo vetor que tem 1, 1. Na posição 2 eu tenho 1. Isso quer dizer que existe um 2 no vetor A. Então eu coloco um 2 no meu vetor resposta. Nas posições 3 e 4 eu tenho 0. Isso quer dizer que não existem os elementos 3 e 4 no vetor A. Na posição 5 do meu vetor B eu tenho 1. Isso quer dizer que existe um 5 no vetor A. Eu escrevo agora o 5 no meu vetor de resposta. Nas posições 6, 7 e 8 existe 0 no vetor B. Isso quer dizer que não existem esses elementos no meu vetor A. E na posição 9 existe 1 no vetor B, isso quer dizer que existe um 9 no vetor A, logo eu escrevo um 9 no meu vetor de resposta. Então, o meu vetor A ordenado é 1, 1, 2, 5, 9. Veja, eu não comparei os elementos do vetor A, eu não modifiquei os elementos do vetor A de lugar. Eu simplesmente contei esses elementos. Vamos lá. Esse código faz exatamente essa contagem, né? O meu primeiro laço, ele cria o vetor, ele cria o meu vetor B. O meu segundo laço preenche os elementos do meu vetor B. E os meus dois últimos laços percorrem todo esse meu vetor. Vamos calcular agora a complexidade desse cara. E aí que vai entrar alguns pontos interessantes. Né? Vamos lá. Bem, achar o maior elemento é O de N. Né? Eu tenho que percorrer todo o vetor A. Criar o meu vetor B com essas K posições
é O de K, né? Eu preciso criar K posições. Preencher todo o vetor B é O de K também, né? Porque eu vou atribuir 0 a cada uma das posições do meu vetor B. Modificar cada uma das entradas do vetor B à medida que eu vou andando, né, no meu vetor A é O de N. Né? E escrever depois todo o meu vetor A ordenado, olhando as posições do meu vetor B, aí depende do valor, depende qual é o maior, se é o K ou se é o N, né? Eu vou assumir que o K é sempre maior do que o N, né? Eu vou assumir que você podia dizer, professor, mas pode ser que eu repita elementos muito pequenos, pode ser que eu repita vários 1s e vários 2, e aí eu tenha um vetor de 10 posições que só tem 1 e 2, né? A rigor, esse meu último laço, né, depende se o seu K é maior do que N ou não. Por quê? Se o seu K for maior do que N, é lógico que o laço de fora é realizado mais vezes do que o laço de dentro. Se for o contrário, bem, o laço de dentro é realizado mais vezes do que o laço de fora. Mas veja que você só percorre o vetor B uma única vez. Só depende do número de elementos que o seu vetor B contém. Né? Então, vamos lá. Qual é a complexidade desse algoritmo? Né? Bem, eu tenho o O de N, o O de K, depois eu tenho mais um O de K, mais um O de N, e um máximo entre esse O de K e esse O de N. Né? Mais um O de K e mais um O de N aí. Né? Veja, a minha complexidade, né, depois vai depender de quem é o maior, se é o K ou se é o N. Por quê? Ou o meu O de N vai dominar o meu K, ou o meu O de K vai dominar o O de N. Dito isso, a complexidade desse meu algoritmo, a rigor, vai ser o máximo entre K e N. Se a gente assumir que K é sempre maior do que N, essa complexidade é sempre O de K. Agora, onde é que está, né, a pegadinha? Né? A complexidade, a rigor desse meu algoritmo é O do máximo entre K e N. Se o K for maior do que N, é O de K. Se o N for maior do que K, é O de N. Se o N for próximo de K, né? Se os valores do meu K grande e do meu N forem próximos, o que é próximo? Professor, o K é 2N, o K é 3N, o K é 4N. A complexidade do meu algoritmo, desse meu algoritmo de ordenação por contagem, né, de contagem, é O de N. Né? Mas veja, isso só é verdade se o K for próximo de N. Professor, o que acontece se o K não for próximo de N? Bem, aí você não pode dizer nada, né? Imagina que o seu K é 2 elevado a N. Qual é a complexidade desse algoritmo? O de 2 elevado a N. Não é um algoritmo linear. Imagina que o seu K é N ao quadrado. Né? Pode ser. Né? A sua complexidade não é O de N, é O de N ao quadrado. Esse algoritmo que eu disse ser linear, ele na verdade só é linear se o valor de K for próximo de N. Ou seja, se o maior elemento do seu vetor está limitado ou é próximo do valor do tamanho do vetor. Né? Lembre, esse K é exatamente o valor do seu maior elemento. Né? O que eu estou dizendo aqui é que esse maior elemento, né, ele está limitado, o valor desse maior elemento está limitado, e para o meu algoritmo CO de N, o valor desse maior elemento tem que estar limitado pelo tamanho do vetor, tem que ser algo próximo do tamanho do vetor. Ou seja, se o seu vetor tem, sei lá, 50 posições, o seu K é 70, 80. O que que não pode? O seu vetor ter 3 posições, o seu K ser 2 trilhões. Né? Agora veja, esse tipo de algoritmo é muito comum. É o que a gente costuma chamar de algoritmo pseudopolinomiais. Né? Eles não são polinomiais puros, né? Eles não são polinomiais sempre. Eles têm uma condição extra. Qual é a condição extra desse algoritmo do counting sort, né? Desse algoritmo de ordenação por contagem?
A condição extra é que o maior elemento do vetor tenha um valor próximo ao tamanho do vetor. Sem isso, o nosso algoritmo de contagem, né, o nosso algoritmo que realiza a contagem dos elementos, né, ele não é polinomial. Ele precisa de uma restrição extra para se tornar um algoritmo polinomial. Sem essa restrição extra, o nosso algoritmo não é um polinômio. Ele não é polinomial. Tá certo? Bem, pessoal, isso termina, né, com a nossa introdução ao problema de ordenação. Essas aulas são mais para mostrar para você como é que a gente vai lidar com os problemas agora, né? Como é que a gente vai manipular agora os nossos problemas, as nossas ordens, né? Eu espero que vocês não tenham grandes... Vão aparecer mais umas listas sobre esses problemas, mas vão ser listas bem razoavelmente simples, né? É mais para vocês começarem a se familiarizar com a terminologia e com algumas dessas notações, né? E como é que a gente vai começar a trabalhar de agora em diante, tá certo? Então, pessoal, é isso. Eu vejo vocês nas próximas aulas.